Olá, eu sou a Simone, mãe da Isis, de 10 meses, nutricionista, especialista em nutrição materno-infantil, e hoje vim conversar um pouquinho com vocês para contar a nossa história da amamentação, a convite dessa equipe maravilhosa da nutrição do Hospital Montenegro, em comemoração ao Agosto Dourado, mês de apoio e de incentivo à amamentação. Então, contando um pouquinho de mim, da parte profissional, eu desde 2016 trabalho com amamentação, como consultora de amamentação e fazendo capacitações de aleitamento materno, tanto no consultório como para outros profissionais de saúde. Trabalhei 2 anos no Hospital Montenegro, na maternidade, ajudando muitas famílias no começo da amamentação também, que foi uma fase maravilhosa da vida, onde eu aprendi muito e que eu acredito que tenha aprendido mais até do que ensinei e que sinto muita falta dessa equipe bacana que a gente tinha. Depois que eu saí do hospital, eu fui fazer um mestrado em alimentação, nutrição e saúde, onde também trabalhei com aleitamento materno no Hospital de Clínicas. E no ano passado fiquei grávida da Isis, ganhei ela em setembro e foi onde começou a nossa história pessoal com a amamentação. Então, antes mesmo de ficar grávida, como eu já trabalhava com a amamentação, era a minha grande paixão, eu já tinha bem claro para mim que eu iria amamentar minha filha ou meu filho, nem sabia ainda, mas já era uma certeza. Eu tinha como uma meta para mim era amamentar. E eu pensava, bom, eu trabalho com isso, eu sei as técnicas, eu ensino as técnicas, né, de posicionamento, de pega, ordenha, como evitar fissuras, como evitar dores. E também sei dos benefícios do aleitamento materno, né? Que além de ser o principal alimento para o bebê, que é o que a gente já sabe bem, tem muitos benefícios para a saúde do bebê em longo prazo, para a saúde da mãe, até prevenção de obesidade, né? E proteção contra várias doenças. Então, era uma coisa que para mim fazia muito sentido e eu tinha muito claro que eu faria de tudo para amamentar. E o interessante é que, mesmo sabendo toda a teoria, eu ainda tinha alguns receios durante a gestação. O meu medo era que a Isis não pegasse o peito quando nascesse. Por variações anatômicas da mama, às vezes tinha um medo de que ela não pegasse o peito. A Isis veio num parto que a gente brinca que foi um parto a jato, né? Com 36 semanas, ela veio prematura, porque ela decidiu que era o momento adequado para vir. E foi um parto natural, muito tranquilo, muito rápido, sem nenhuma intervenção. Ela nasceu super bem, super ativa, e em seguida que nasceu ela já pegou o peito. Então foi uma realização para nós. Porque, bom, o meu primeiro medo já tinha sido resolvido, porque ela estava ali mamando, linda, nós duas estávamos bem, e tanto que tinha já o nosso planejamento de alta para o dia seguinte, porque eu não precisei de nenhuma intervenção, ela também não. Então, aquela primeira noite, ela mamou e dormiu, e eu que não dormi, porque foi tanta emoção daquele momento. E a gente estava super feliz. No segundo dia, que a Isis começou a fazer hipoglicemia, que é baixar o açúcar no sangue, por causa da prematuridade. E a gente começou então a estimular ela que mamasse, e só que acontecia que quanto mais ela mamava, mais a glicemia baixava. Foi então que a gente se deu conta que ela não estava fazendo uma mamada efetiva, ela não estava tendo força suficiente para tirar o leite do peito. Já estava começando a vir umas gotinhas do colostro, que é aquele primeiro leite que a gente sempre falava para as mães, né? Que olha, ele é maravilhoso porque é a primeira vacina, é onde a gente passa vários componentes do nosso sistema imunológico para o bebê. Então é maravilhoso o colostro. Então ele já estava começando a vir, mas ela não conseguia tirar da mama.
E quando a gente se deu conta disso, eu comecei na hora a tirar o leite com a ordenha manual. Que bom, eu ensinava isso, né, nas técnicas, então eu já comecei a fazer ordenha manual para que não se oferecesse fórmula para ela. O protocolo do hospital era de que se fizesse hipoglicemia, se oferecesse fórmula e seguisse estimulando a amamentação, assim como era o protocolo que a gente implementou no Hospital Montenegro quando eu trabalhei lá. Mas eu não queria dar fórmula para ela, era uma coisa minha. Então eu me coloquei, bom, vamos fazer a ordenha então e vamos dar o meu leite para ela, porque afinal de contas era pouquinho que ela precisava. Então eu tirava o leite numa tampinha dos frasquinhos de armazenar leite e a gente oferecia para ela numa seringuinha de 2 ml, bem pequenininha. E ela estava ativa, ela nasceu com 2,6 kg e 45 centímetros, era bem pequenininha. Então a gente botava o dedinho para ela sugar e botava no cantinho da boca a seringuinha com leite. E assim a gente foi nos primeiros dias. A equipe de enfermagem me apoiando muito. Tinha uma que outra que vinha, né? Ai, tu não quer dar só uns 2 mlzinho de fórmula pra ela? Eu dizia, não, 2 mlzinho eu tiro. E ia lá e tirava o leite. E tive muitas as enfermeiras e técnicas que me ajudaram muito também, porque a gente acabou ficando 4 dias no hospital, então para ela realmente eles observarem como é que estava a glicemia dela e isso ficar bem regulado. E nesse período, em 3 dias, aconteceu a descida do leite, a pojadura, que é o termo técnico, que muitas mães já viveram, né? Como aquele momento que o leite desce e a mama em pedra e a gente se desespera, né? E eu já tinha atendido muitas mães que precisaram da minha ajuda para fazer a ordenha, porque chega um ponto que a mama fica tão cheia que a gente não consegue nem tocar, porque ela fica muito dolorida e a gente precisa dar um jeito de tirar aquele leite. E só o bebê mamar não é suficiente, então a gente precisa massagear e precisa tirar esse leite ou com ordenha manual ou com máquina. Então, no hospital ainda, como era um volume pequeno de leite, teve uma noite que até tinham 2 técnicas de enfermagem e enfermeira ali comigo fazendo a ordenha, porque no 3º dia, quando desceu o leite, a Isa já não conseguia mais pegar o peito, porque estava muito cheia. Então a gente foi tirando mais leite e oferecendo para ela e elas me ajudando. Isso foi outra coisa que na prática eu descobri, que é muito melhor outra pessoa te ajudando, outra pessoa fazendo a massagem, fazendo a ordenha, do que a gente fazendo, porque a gente acaba ficando com um pouco de receio, como tá com dor, como fica com nódulo de leite. A gente fica um pouco de receio de apertar e realmente fazer força, realmente fazer o negócio, o leite ali amolecer para sair. Então outras pessoas fazendo me facilitou. Eu também, aquele momento, eu sentada na poltrona, com uma técnica em cada mama, fazendo a massagem, me remeteu às tantas vezes que eu ficava de joelhos ali no chão, ajudando a mãe a fazer a ordenha. E o quanto esse é um momento sensível para a mãe, né? E quanto a gente precisa respeitar esse momento, dar privacidade para a mãe, respeitar se ela quer fazer aquilo ou não, respeitar o limite dela, tanto de dor como de até onde ela pode chegar, né? Eu ia fazer de tudo, então a gente tocou a ficha. Depois meu pediatra até disse que o que seguiu nos acompanhando no hospital e seguiu nos acompanhando, ele disse, nos apoiou muito nesse momento também. E disse que teve uma enfermeira que disse pra ele uma hora: ai, doutor, não vai ter como, não vai dar certo, tá muito difícil. Ele disse: não, mas a nossa função não é dizer pra ela que tá difícil, a nossa função é ajudar ela a fazer dar certo. Se é o que ela quer, nós vamos fazer dar certo.
E então foi maravilhoso, assim, a gente era dia e noite elas em cima de mim ali, ajudando na ordenha e congelando leitinho para ficar, pra gente poder oferecer para ela nesses dias que a gente esteve no hospital. Então a nossa estadia no hospital, apesar de ter sido um momento muito tenso, um momento que a gente estava preocupado se ela ficaria bem, se ela precisaria ir para UTI ou não, a gente também foi bem acolhidos e bem cuidados, e isso para nós foi muito importante. E também me remeteu a isso de, bom, espero que eu possa ter dado esse suporte para as famílias que eu atendia quando estava no hospital ali. Depois que a gente foi para casa, no quarto dia, eu consegui então uma maquininha para tirar leite, e foi aquele final de semana. A Isis ainda não conseguia pegar no peito, ela passou da sexta-feira até o domingo sem pegar o peito, porque ele ainda estava muito cheio. E a gente chegou em casa e éramos eu e meu marido em cada mama fazendo a ordenha para desempedrar a cada 2, 3 horas, para a gente também ter o leite para oferecer para ela. E foi onde a gente começou também a rotina de ter os potinhos, os frasquinhos que a gente esterilizava para guardava na geladeira. Todas as orientações que eu fazia para os pacientes era o que eu estava fazendo naquele momento. E foi um momento muito importante, porque o meu marido, sem nem imaginar, né, ele olhava aquele monte de leite e ele dizia: meu Deus, olha quanto leite, que coisa incrível, que coisa maravilhosa, né? E isso me dava muita força também, né? Ele não ficava só dizendo: vai lá, amor, tu consegue. Não, ele realmente estava admirado que a gente estava produzindo muito leite, que tinha uma fartura de leite para dar para ela, e que ele dizia: não, a gente não tem mais que dar outra coisa, o teu leite é o melhor, vamos lá, e tem muita coisa pra gente dar, e é o melhor, e vamos fazer essa guriazinha ficar forte, essa guriazinha ficar gordinha, né? E então a gente passou aquele primeiro final de semana ali que foram tirando leite. No domingo ela conseguiu, a mama já estava ficando mais macia e ela conseguiu voltar a pegar o peito. E a primeira vez que ela pegou, eu já chorei junto, porque né, já fazia 3 dias que ela não pegava o peito, eu só ordenhava e dava com a seringuinha. Então para nós já foi maravilhoso. E o pediatra seguiu nos acompanhando de perto. A gente teve alta no sábado e na quarta-feira ele já quis nos ver. E a gente continuou então nesse período dando com a seringuinha e tirando leite, fazendo ordenha. Foi uma rotina assim que eu dormia no máximo 2 horas, porque ela mamava a cada 3 horas, né? A gente não podia deixar ela dormir muito tempo, porque ela precisava recuperar o peso do nascimento. Então era aquilo, dormia um pouquinho, acordava, dava mamar, ordenhava e esterilizava coisinhas. Enquanto ela dormia com o Fabrício, eu descansava um pouco e ele cozinhava e ele lavava as roupinhas e ele dava conta de todo o resto, porque a minha função era estar bem para conseguir produzir leite, tirar leite e alimentar ela. Então foi um momento muito intenso para nós. Quando a gente foi na consulta na semana seguinte com o pediatra, ela já estava ganhando um pouquinho de peso e o pediatra não nos colocou nenhuma pressão, assim. Ele disse: não, isso aí, vão fazendo, muito preocupado comigo, se eu estava conseguindo descansar, se eu estava conseguindo comer, se eu estava conseguindo tomar água. Porque ele dizia: Simone, tu tem que estar bem, né? Não adianta o bebê tá todo lindo ali, bonitinho, e a mãe tá toda né, acabada. Então, tu tem que estar bem. Então, o nosso objetivo era: o Fabrício cuidava de mim e eu cuidava dela. E ele dizia: não, e assim, vamos só acompanhar, e ela ganhando uns 15 gramas por dia tá bom, não se preocupem. E nisso a gente seguiu também o acompanhamento com outra consultora de aleitamento materno, que foi a nossa enfermeira obstétrica, que nos apoiou muito, nos ajudou muito. Me emprestou uma máquina de ordenha dela, que era uma máquina dupla, que eu botava as duas ali e aquilo tirava, foi uma maravilha, assim.
E ela foi lá em casa, ela conversou com a gente, ela nos explicou, ela observou a mamada, coisas que eu fazia e que agora eu tava me vendo naquela situação da mãe. A mãe que tá tentando fazer o seu melhor, que tá se esforçando, que tá no seu limite e que precisa de alguém que lhe dê esse apoio, que lhe oriente, que diga, olha, é isso aí, né? Ela colocava a mão no meu ombro e dizia, só maravilhosa, tem que querer muito amamentar para fazer tudo isso que vocês estão fazendo. E eu dizia, sim, mas é tudo que eu quero. Né? E o Pedro dizia também, não, eu sei que é difícil, olha, mas assim, ele dizia, olha, se a gente der para ela uma mamadeira, ela é um bebê que provavelmente vai largar o peito, porque ela já tem dificuldade para pegar o peito. E eu dizia, não, ela não vai tomar na mamadeira. Então a gente começou, depois da primeira semana, a gente começou a usar a sonda com o copinho, que fica encaixadinho, e então tirava leite, botava no copinho, botava ela no peito e a sonda junto no peito, e aí ela ficava mamando, e mesmo que ela não conseguisse extrair tanto leite, ela recebia o leite pela sondinha. E eu lembro de dizer pro pediatra, tá sendo cansativo, tá sendo muito difícil, mas é um sacrifício. Eu lembro que a enfermeira obstétrica me disse, olha, ela é novinha, pode ser que leve um tempo, pode ser que ela leve 1 mês, 2, pra conseguir mamar bem sozinha no peito. E eu lembro que eu pensei, tudo bem, vamos lá. Esse, meu Deus, 1 mês e pouco, tudo bem. Mas aí eu disse pro pediatra depois, olha, são 2 meses de sacrifício por 2 meses de aleitamento materno. Então, a gente vai enfrentar isso. Porque para mim, isso era uma prioridade. Né? Não me sinto uma mãe melhor, uma mãe mais especial por ter feito isso. Mas para mim isso significava muito. Então, eu queria seguir esse sacrifício, né, que valeu muito a pena para nós. Então a gente seguiu esse 1 mês e meio a mais, que foi exatamente o que a Isis levou para começar a conseguir mamar sozinha no peito. O primeiro dia que ela mamou sozinha era um dia que tinha sido bem difícil também, que eu tava bem cansada, tinha chorado de exaustão. E à tarde, quando a gente foi, então, bom, vamos deitar e descansar um pouco, dormir juntinhas as duas. A gente descansou um pouquinho e quando ela acordou, ela procurou o peito e eu disse, bom, eu vou oferecer o peito assim mesmo, sem dar a sonda, porque pelo menos vai ajudar a acalmar ela. E ela pegou o peito e fez uma mamada tranquila e eu chorei já de novo, tirei foto e disse, olha, foi a primeira vez que ela mamou sozinha no peito, ela já tinha 45 dias de vida e a partir daí a gente aboliu a sonda então e dissemos, bom, vamos então testar e ver se ela consegue seguir só mamando sozinha. Ela seguiu mamando sozinha. A gente ainda teve alguns momentos de insegurança, que muitas vezes, bom, era um dia que ela estava mais agitada ou que eu não conseguia observar bem se ela estava mamando, não conseguia ouvir ela engolindo e era uma coisa que depois eu pensava, né? Imagina, para mim que trabalhava com isso, que tinha toda uma formação técnica, às vezes era difícil observar se ela realmente estava fazendo uma mamada efetiva. Imagina para uma mãe que não tinha esse conhecimento, essa orientação, né? Então era muito difícil mesmo. E ainda tivemos alguns momentos, depois que a gente voltou para casa, ela já com 1 mês e meio, 2 meses, ainda teve um dia que eu peguei a bendita da sonda na mão de novo e disse pro meu marido, tá, pega isso aqui, esteriliza, porque não tá dando certo, vamos voltar. E aí ele me pegou e disse, não, nós não vamos voltar a usar a sondinha. Ela tá bem, vocês estão bem e vamos seguir com a amamentação assim porque tá dando certo.
E aí eu chorei com ele, a gente chorou junto e a gente seguiu e ela seguiu mamando. Depois a gente seguiu o acompanhamento com o pediatra e sempre vendo que ela estava se desenvolvendo bem, que ela estava ganhando peso bem, estava crescendo. E isso foi aos poucos nos dando confiança para dizer, olha, não, realmente o negócio está fluindo. As consultoras que me acompanharam foram muito importantes. Depois que a gente voltou para a nossa cidade, ainda teve a Jéssica, outra consultora, que me acompanhou e que quando eu estava nesse momento de insegurança, de que não tinha certeza se ela estava realmente mamando bem, sozinha, ela chegou um dia e me disse, Simone, ela já tá com 2 meses, ela não é mais aquela prematurinha lá delicada, sensível de quando ela nasceu. Agora ela já tá aprendendo melhor, já tá se desenvolvendo melhor. Então confia, acredita, tá dando certo. E nossa, aquilo me tocou assim. E outra coisa que eu sempre pensava, eu sempre dizia para as mães, né? Confia em ti, confia no teu bebê, confia na tua família, se é o que vocês querem, façam. E mesmo assim, quando a gente vive a situação, é muito fácil de se questionar se o que a gente está fazendo é certo, se o que a gente está fazendo é o suficiente, né? Então, depois desses 2, 3 meses, realmente muita gente me dizia, não, depois dos 3 meses o negócio flui, né? E realmente, depois dos 3 meses começou a andar melhor e a gente começou a ter uma amamentação mais tranquila, não me preocupei mais, segui observando o desenvolvimento dela, que foi sempre muito legal. E hoje a gente mama de qualquer jeito, em qualquer posição, né? E foi uma coisa tão significativa que quando a gente foi começar com a alimentação complementar, quando ela já tinha 7 meses, eu pensei assim, nossa, a gente vai terminar o período de aleitamento exclusivo, ela vai mamar menos, isso vai influenciar no nosso vínculo, tudo. E na verdade não, ela começou com alimentação complementar e ela segue mamando do mesmo jeito que ela mamava antes. O nosso vínculo segue maravilhoso como era antes e hoje eu tenho a certeza de que eu fiz tudo que eu podia, faria tudo de novo, mas também o meu maior aprendizado dessa situação foi que realmente não é fácil amamentar, não é fácil lidar com os desafios da maternidade em geral, seja amamentando ou não. A gente se cobra muito, a gente se culpa muito e a gente vive numa sociedade que de maneira geral não apoia a mãe, né? A sociedade espera que a gente esteja sempre bem, sempre sorridente, que o teu bebê esteja lindo, saudável, mas muitas vezes olha só pro bebê e não olha pra mãe. Não olha que a mãe precisa de cuidado, não olha que a mãe precisa de um colo, precisa de respeito, precisa de acolhimento. A sociedade espera que a gente volte para o nosso corpo antes da gestação, o quanto antes, que a gente volte a trabalhar o quanto antes e que assim, o bebê esteja ótimo, o nosso corpo esteja ótimo, nossa autoestima, a casa arrumada, o rendimento no trabalho maravilhoso. E muitas vezes a gente atropela tudo e muitas vezes não consegue viver nem a maternidade e nem o trabalho e outras coisas com satisfação e com alegria, porque a gente está se cobrando. Então, o meu maior aprendizado disso e que me reforçou muito o que eu já via na minha prática clínica era que realmente o desejo de amamentar e o sucesso da amamentação não dependem só da vontade da mãe. A gente precisa de uma rede de apoio de verdade, não de pitaco, não de alguém que te diga, mas será que tá mamando mesmo? Mas será que não precisa de uma chupeta? Mas será que não tá com fome? Essa criança tá passando fome, hein? Porque tá chorando. E, bom, bebês choram porque é a forma deles de se comunicar. O que a gente precisa é de apoio de verdade. É de alguém que venha na nossa casa e diga, olha,
tu precisa descansar um pouco, tu precisa que eu lave a louça, tu precisa que eu bote uma roupa para lavar, né? Uma coisa que para mim incomodava muito era alguém vir e querer pegar a minha filha porque, ai, dá uma folga para tua mãe. E eu pensava, não, eu não preciso de folga da minha filha, eu preciso de folga do resto, né? Eu quero minha filha comigo, eu quero dar colo para ela, eu quero estar bem para ela, mas eu preciso que alguém dê conta do resto. Então, para isso que meu marido foi maravilhoso, porque ele se desdobrou de uma forma surreal para dar conta de todo o resto, dar conta da casa, da comida, dos cachorros, do trabalho dele, das contas da casa, para que eu pudesse me focar só nela. Então, o apoio que a gente precisa pode ser de uma pessoa, pode ser de várias, é fundamental o nosso apoio em casa e quem acredite na gente. O apoio profissional também é fundamental, profissionais que sejam atualizados, que saibam realmente lidar com a amamentação e lidar com as famílias e que respeitem cada família, porque o que para mim funcionou, o que para mim serviu, pode não servir para o outro. Então eu não posso julgar a outra mãe por ter feito diferente de mim. Tanto como profissional como pessoa, né? Agora como mãe também eu sei que não é não amamenta quem não quer, não, muitas vezes não amamenta quem não teve o suporte que precisava, que quis, mas que teve uma série de barreiras que ela não conseguiu transpor. E que muitas vezes para ela aquilo não vai ser possível. E tem ainda as mães que não amamentam porque não podem, por condições clínicas, porque tem alguma questão que não possa amamentar o filho, alguma doença do bebê ou da mãe ou algum tratamento. E ainda as mães que escolhem, que bom, não quero amamentar porque isso é algo que para mim não faz sentido. Não tem diferença o amor da mãe para o seu filho, se ela amamentou, se ela não amamentou, se ela quis, se ela não quis, se deu certo, se não deu certo. Ela vai amar o seu filho tanto quanto. Nenhuma mãe é melhor do que a outra por ter feito determinadas escolhas. Então, para mim, o que mais essa experiência marcou é que cada experiência é de uma família, de acordo com o seu contexto, de acordo com os seus recursos, tanto financeiros como de suporte. Cada família tem a sua realidade, cada mãe é uma, cada bebê é único. Então, a minha mensagem principal é: a gente precisa mesmo, enquanto mães, enquanto famílias, enquanto sociedade, é nos apoiar, é nos respeitar e nos acolher, porque cada mãe, cada família está fazendo o seu melhor de acordo com o seu contexto, de acordo com o que pode fazer. Então, hoje eu olho para as mães e para as famílias com mais empatia ainda do que eu tentava fazer antes de ser mãe, porque hoje eu sei que realmente se tá difícil para mim, para aquela mãe pode ser que seja mais difícil ainda. Se tá difícil para mim, para o meu bebê tá mais difícil ainda, porque o meu bebê recém tá aprendendo o que é esse mundo, o que é essa vida. Então, antes de julgar, antes de tentar dar um palpite que não foi solicitado, vamos tentar olhar para essa família, para essa mãe, para essa criança, para esse pai e ver o que eles precisam de verdade. Geralmente o que a gente precisa de verdade é de acolhimento e de carinho e ser ouvidas. Então a minha mensagem para esse agosto dourado, que é o principal, é bom, mães, famílias, pais, o que vocês fizeram, o que vocês fazem, independente de se escolheram amamentar, se puderam amamentar, se não amamentaram, eu sei que vocês estão fazendo o seu melhor e parabéns por fazerem o seu melhor todos os dias. A gente tá junto nessa e todo mundo sabe que não é fácil realmente e que a gente precisa se apoiar, se respeitar e se acolher. Então, o meu desejo nesse agosto dourado é que a gente possa
ter mais amor e mais carinho e mais acolhimento, independente da forma que o bebê foi alimentado nos seus primeiros anos de vida. O que o bebê mais precisa é de uma família unida e precisa saber que ele é amado e que ele é respeitado. Agora, se isso é mamando no peito ou não, se isso é dormindo junto ou não, se isso é indo para a escolinha ou não, é o de menos. O que essa criança precisa é ser amada e o que essa família precisa é ser acolhida. Então, agradeço muito por vocês me ouvirem e agradeço muito o convite do pessoal da equipe do HM e que espero que possa inspirar vocês um pouquinho na minha história. Muito obrigada e tudo de bom para vocês e um feliz agosto dourado. Um beijão!